Senhor. Se levante, vamos dar início a mais um culto. Se você ainda não agradeceu ao Senhor por mais esse dia, faça isso agora, levante as suas mãos e agradeça ao Senhor por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade que nós temos de adorar ao nome do Senhor. Façamos isso com alegria, com toda a nossa força, com toda a nossa energia, amém?
é fiel para cumprir tudo que nos prometeu. Em Deuteronômio, o Senhor diz que Ele não escolheu o povo de Israel porque Ele se afeiçoou por eles serem o povo mais numeroso. Pelo contrário, eles eram o menor povo daquela época. Mas Ele diz, o Senhor os escolheu simplesmente porque Ele os amou. E porque Ele cumpriu a promessa que Ele fez aos seus antepassados. Então, mais uma vez, levante as suas mãos e adore ao nome desse Senhor. Diga o quanto Ele é santo, o quanto Ele é maravilhoso. Porque nós estamos aqui, não por aquilo que nós fizemos, porque nós não somos dignos e não merecemos nada, a não ser através do sacrifício de Jesus. O sacrifício que Ele fez por mim e por você. Por isso nós louvamos ao Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado por tanto amor e tanta graça, Pai. Ao grandioso Deus, ao imutável Deus, mostramos nosso amor com hinos de louvor. Por tudo que Ele fez,
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração
enquanto adoramos. E em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso.
continua sendo o mesmo. Aquele que guerreia por você, que vai à frente, e o seu nome é poderoso. Aleluia, Santo Deus, Tu és poderoso. Aleluia. Quantos na Bíblia nós vemos que, quando foram em frente de batalhas, disseram: eu venho em nome do Senhor. O nome do Senhor. Então nós estamos aqui, Jesus. Nós temos as nossas batalhas, mas nós vamos à frente em nome do Senhor. No nome do Senhor, aquele que é poderoso, que é imutável. Declare suas palavras de adoração a Ele. Levante suas mãos. Continue declarando que Ele é vitorioso, que Ele é poderoso. Aleluia. Nós declaramos Jesus sobre esta igreja, Jesus sobre este bairro, sobre este estado, sobre essa nação, sobre a nossa casa e a nossa família. Declare esse nome poderoso. Aleluia. Se você puder dar as mãos à pessoa que está do seu lado, vamos juntos orar e engrandecer ao nome dEle. Senhor, nós te exaltamos, nós declaramos que Tu és poderoso. Coloca a Tua mão poderosa, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Tu és lindo, Tu és santo, santo, santo. Não há outro nome comparado ao nome do Senhor. Esse nome que é imutável, que é poderoso. Não há nome maior de Jesus. Santo, santo, Tu és vitorioso. Jesus, Jesus, nós declaramos o Teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus, de Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Aleluia. Mais forte esse aplauso. Mais forte esse aplauso ao Rei da Glória. Aleluia. Poderoso. Maravilhoso. Santo, santo. Te exaltamos, Senhor. Te adoramos nessa manhã. Privilégio que temos de estar na Tua casa, honrar o Teu nome, Te adorar, cantar louvores ao Senhor em adoração, através da música, através dos cânticos, nós Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos, Senhor. Te colocamos no lugar em que o Senhor deve estar, no trono da graça, no trono de misericórdia, no trono de glória.
Obrigado, Senhor. O Senhor ainda tem coisas tremendas para nós hoje aqui. O Senhor ainda tem mover do Teu Espírito em nossa vida. O Senhor tem cura, o Senhor tem libertação. O Senhor tem paz. O Senhor tem alegria. Obrigado, Senhor. Te adoramos, te adoramos. A nossa adoração e o nosso louvor. Prepara, Senhor. Abre as portas para a entrada. São ações de graças. É gratidão no nosso coração por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor já fez por nós. Obrigado, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Querido Pai Celestial, esta manhã seja uma manhã de grande vitória, Senhor, na vida de muitos que estão aqui, Senhor. Estende a Tua mão de poder àqueles que estão nos ouvindo, em outros lugares, nas suas casas. Que o Senhor entre em cada lar agora com a Tua presença, Senhor, através dessa transmissão. O Senhor possa tocar a vida de alguém profundamente, trazer cura, transformação, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, te exaltamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Obrigado. Podem sentar-se. Amém. Nossas crianças vão sair. Eu não sei como é que está lá fora, porque eu estou aqui dentro desde as 8 da manhã. Mas estava fazendo sol quando eu cheguei, fiquei feliz. Né? Porque ontem nós tivemos nossa caminhada. Estava chovendo, frio, mas eu estava lá, firme e forte. Né? Nada pode impedir a gente de buscar ao Senhor. Eu falei, meu Deus, o povo vai, com a chuva, a gente mais quer é ficar debaixo da coberta. A profetisa não está aqui porque vai ministrar no culto da noite. Também tem bastante gente que vem no culto da noite. O André nesse momento está no Paraná. Meu filho, o André, está no Paraná recebendo os americanos, o pastor Caleb, trabalhando lá, interpretando eles. E nós estamos fazendo a obra de Deus, amém? Servindo ao Senhor. Glória a Deus por isso. Deus é bom. E continuamos nosso tema. Falando sobre paciência. Quantos têm aprendido sobre paciência nesse tempo? Quantos aprenderam alguma coisa nesses domingos? Né? Eu estou ouvindo muitos comentarem comigo e alguns dizendo que Deus tem colocado eles num cantinho assim e tem chamado a atenção, né? Estamos aprendendo sobre algo tão importante. Hoje vamos tratar da paciência. Domingo passado eu falei sobre paciência e sabedoria. Hoje eu vou falar sobre paciência na ansiedade. Ansiedade. A palavra de Deus diz lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Ansiedade, dizem alguns que a ansiedade é a doença do século. A ansiedade é a doença que tem sustentado a indústria farmacêutica. Né? Hoje existem mais remédios para ansiedade que para outro tipo de doença qualquer. Mas a palavra de Deus diz algo para nós poderoso hoje. O Senhor vai falar conosco hoje poderosamente. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos vivendo tempos
vivendo dias em que as pessoas estão cada vez mais aceleradas. As pessoas estão cada vez mais inquietas e sobrecarregadas. Sim ou não? Há uma pressa para tudo. Quer dizer, a gente tem pressa para tudo. Pressa para resolver as coisas, pressa para comer, pressa no trânsito, pressa no banco, em todo lugar. E a gente acaba tendo até pressa para receber resposta de Deus. Pressa, 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 pressa. Nesse cenário de tanta pressa, de tanta aceleração, né, de tanta inquietação, a ansiedade se instala no coração do homem. O problema é que quando a ansiedade domina a alma, a paciência vai embora, a paciência enfraquece. E a ansiedade não é bom. A ansiedade é uma doença, e a Bíblia está dizendo aqui, e o Senhor Jesus nos adverte, para não termos ansiedade. E aqui Paulo está dizendo claramente, não andem ansiosos, não vivam ansiosos. Nesse aspecto, nesse cenário, a palavra de Deus, o Espírito Santo, vai tratar conosco hoje, porque Ele trata conosco. A ansiedade faz a pessoa perder o equilíbrio interior. Ela começa a querer que tudo aconteça no seu tempo, do seu jeito e na sua velocidade. Sim ou não? Ela quer que tudo seja como ela quer, como ela espera. E quando isso não acontece, o nível de decepção, de depressão, e quando não me dão lá um positivo, como é que chama? Eu sei em inglês, like, em espanhol, me gusta, e em português qual é? Irmão, você é do século repassado, viu? A ansiedade, a paciência é justamente a virtude, e nós aprendemos isso, a paciência é justamente a virtude de quem aprendeu a esperar, sem perder a fé, sem perder a força, sem perder a esperança, sem perder a confiança. A ansiedade empurra a alma para frente do tempo, quero dizer. Ansiedade é excesso de futuro. A paciência ensina a alma a descansar no tempo de Deus, a confiar no tempo e no propósito de Deus. Isso é o que estamos aprendendo e que vale a pena repetir, para que isso fique guardado na nossa mente, no nosso coração, porque a ansiedade nos tira do propósito de Deus, a ansiedade nos tira do tempo de Deus, a ansiedade nos prejudica a orar, a esperar. Esperei com paciência no Senhor. Mas a ansiedade vai nos empurrando cada vez mais para frente do tempo. Jesus, em Mateus capítulo 6, ele disse: não se preocupem dizendo, que vamos comer? O que vamos comer? Ou o que vamos beber? O que vamos vestir? Futuro. Aí ele diz, não se preocupem com o amanhã. E algumas traduções antigas dizem, não estejam ansiosos pelo dia de amanhã, porque amanhã trará suas próprias preocupações. A tradução João Ferreira de Almeida diz, não estejam inquietos com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com os dias de amanhã. É o que faz a ansiedade. Ela me faz ansioso pelo que ainda não aconteceu. Pelo que ainda não aconteceu. E pode ser que nem aconteça. Sim ou não? Aí, a ansiedade agita o coração e enfraquece a paciência. A ansiedade traz aquela inquietação interior e a pessoa ansiosa, ela pode até estar parada por fora, mas por dentro ela está correndo a 200 por hora.
ela está acelerada por dentro e aparentemente tranquila por fora. Eu sou um pouco assim. Não se engane. Às vezes eu estou parado aqui, estou aceleradíssimo. Deus sabe. Né? A ansiedade pensa demais. Pensa demais. A ansiedade teme demais. Tem muito medo. A ansiedade tenta prever tudo. Vai acontecer, não vou conseguir, vai faltar, não vai dar certo, vou perder o emprego, não vou pagar aluguel. Não... O seu filho sai de casa, e você vai bater o carro. Né? Às vezes acontece. Mas a ansiedade antecipa e quase sempre quer antecipar os problemas. Ela quer controlar tudo. A ansiedade quer controlar tudo. A paciência me faz entender que eu não posso controlar tudo. Que há coisas na minha vida que eu não vou conseguir controlar. Nós quiséramos que não chovesse ontem, né? Para a gente ter nossa caminhada e tudo. Mas choveu. A gente não pode controlar isso. Mas tinha gente que estava ansiosa, né, Vivi? Tinha gente que estava ansiosa. Mas a gente não pode controlar isso. A gente não pode controlar a chuva, o tempo, nem pode controlar, às vezes, a tragédia. Isso é uma coisa que Deus me ensinou. Durante muito tempo eu achava que era responsável por muitas coisas, por muitos problemas, por muitas situações, até que o Espírito Santo me ensinou que a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor, que a igreja de Cristo, e que Ele cuida, e que há muitas coisas que por mais eu creia, eu queira, eu faça, não vou conseguir resolver, não vou conseguir controlar. E um coração agitado tem muita dificuldade de permanecer em paz, de ter paz. Por isso muita gente acaba se envolvendo com coisas para poder alcançar a paz e a quietude, bebem, usam drogas, porque na verdade é uma busca para sair de uma inquietação, para sair de uma preocupação, de uma ansiedade. Aí tomam remédios e mais remédios, e tem pessoas que estão fazendo tratamentos para se livrarem do remédio que tomaram para ficarem melhor. Porque hoje você toma um remédio, mas você tem que tomar outro para o estômago, ou outro para não sei o quê, outro para não atingir o rim, outro para não chegar no cérebro. Não sei o que acontece. Toda vez que você vai ao médico, ele sempre tem um remédio. Não andeis ansiosos, disse o Senhor, por coisa alguma. Qualquer coisa, irmão. Diga que está ao seu lado, qualquer coisa. Paulo está dizendo que a ansiedade não deve levar, não deve acompanhar a caminhada do crente, porque quando a ansiedade conduz, quando ela dirige, quando ela governa, acaba a paz. E quando a paz vai embora, a paciência enfraquece, e a gente já não tem mais paciência com ninguém, com nada, coisa alguma. E o que Jesus está dizendo em Mateus e Paulo em Filipenses é: não estejam ansiosos, porque se você tiver paciência e perseverança, o Senhor vai guardar o teu coração. Ele está dizendo, o Senhor vai guardar em primeiro lugar o teu coração. Coração é o lugar das nossas emoções, é a sede das emoções, mas também é o nosso contato com o Espírito Santo. Isso quer dizer que a ansiedade, se chega ao nosso coração, vai afetar nossa relação com Deus, com o Espírito Santo, porque vamos ter dificuldades de orar, vamos ter dificuldades de crer, de esperar, de confiar no Senhor. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus derramou seu amor em nossos corações. O amor de Deus está em nosso coração. Mas quando a ansiedade entra, descontrola, afeta nossas emoções, e vem a instabilidade, a incerteza, a angústia, a depressão, o medo. E é tudo o que acontece na vida do homem hoje.
Isso quer dizer que a ansiedade que gera impaciência na nossa vida, ela interfere na nossa fé quando ela chega ao nosso coração, interfere na nossa relação com Deus. Por isso ele está dizendo, não estejam ansiosos, porque Deus vai guardar o seu coração. Deus vai guardar o seu coração. Deus vai guardar o nosso coração. Se Deus não guardar o nosso coração, lugar das nossas emoções, na nossa relação com Ele, nenhum remédio, nenhuma terapia, nenhuma medicina, nada vai resolver. Se Ele não guardar, guarda o meu coração, Senhor. Essa deve ser a nossa oração, a sua oração. Esse deve ser o seu pedido a Deus hoje, Senhor, guarda o meu coração. Porque a ansiedade pode ser que seja grande, né? Uma alma controlada consegue reagir com paciência. Um coração guardado consegue reagir com paciência. Haja paciência. Sim ou não? E talvez você tenha motivo para dizer assim, quietinho lá no celular, haja paciência, meu Deus. Né? A paz de Deus, a paz do Senhor é o remédio para a ansiedade e é a força da paciência. Eu espero porque tenho paz. Paulo não apenas manda a gente rejeitar a ansiedade, ele mostra o caminho. Ele diz, você vai fazer isso, e eu estou falando do texto que lemos, você vai fazer isso através das súplicas. Isso é, da oração. Suplicar é mais do que orar. Suplicar é rogar, é ser sanguíneo quando ora. Suplicar é usar toda a sua força, é fazer todo o gesto possível, é soltar toda a sua voz. Isso é suplicar, é tudo que está preso lá, você solta, isso é súplica. Ações de graças. Ações de graças é o que acabamos de fazer, é adoração, é adorar ao Senhor. Não existe nada mais poderoso que a adoração no momento da aflição. Os demônios caem quando você adora e entrega a Deus. Quando o coração sobe, a paz desce. Quando eu falo que o coração sobe, é quando o coração sobe para o Senhor. Você entrega a Ele as suas emoções, aquele sentimento, aquela dor, aquela tristeza. Você entrega, a paz vem, a paz vem. E quando a paz entra, o coração desacelera. Eu estava, tempos atrás, estava no hospital, não, eu estava num laboratório, ia fazer um exame do coração. Um exame de imagem do coração e tudo. E eu estava lá, e eu entrei, e olha, só tinha 60 a mais. Aliás, eu acho que só tinha 70 a mais. Eu era o único 60 a mais. E estava todo mundo nervoso e tudo. Aí eu falei, Senhor, eu sentei, eu me acalmei, eu comecei a orar. Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. E aí eu falei, isso aqui vai demorar, isso aqui vai demorar. Senhor, me ajuda, Espírito Santo, Senhor. Aí foi acalmando. Aí me chamou. Aí me chamaram, aí eu fui. Aí ela disse assim, nós chamamos você porque nós aferimos a pressão de está todo mundo com mais de 100 aqui, mas 120, 130, e a sua pressão está menos de 60, ou o seu batimento, né? Está menos de 60, o seu batimento está menos de 60, e a sua pressão está normal, e seu batimento está menos de 60, então nós resolvemos atender você logo, porque você está tranquilo. Eu falei, glória! Isso é um milagre. E aí eu deitei, fiz o exame. Aí o rapaz que fez o exame era alegre e falou assim para mim, seu coração é um coração de atleta. Aí sentei, aí veio a médica. Você toma algum remédio para desacelerar o coração? Ficou todo mundo impressionado. Você toma algum remédio para desacelerar o coração? Eu disse, não tomo nenhum não. Quais remédios eu tomo? Tomo esse. Não sei, o seu coração está muito calmo. Eu falei, você é Deus. Aí ela falou, só pode ser.
Deus respondeu minha oração. Porque eu sei como eu sou. Minha pressão estava não sei quanto, batimento a 180, né, que era a velocidade que eu andava antes. Não, brincadeira. A palavra de Deus assim, Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Tu conservarás em paz. A paz não vem de ter tudo resolvido, não. Porque nem tudo pode ser resolvido rapidamente, sim ou não. E às vezes demora e tudo. A paz não vem. A paz vem de ter a mente firmada em Deus. A gente precisa aprender a filtrar a entrada de informações, a guardar a porta da nossa mente. Porque diz assim, Paulo diz assim, vocês querem ser livres da ansiedade? O Senhor vai guardar a sua mente e o seu coração. Ele guardará os seus corações e as suas mentes. Então, é como a porta da sua casa. Você abre a porta da sua casa para quem você quiser. Ou você não abre para quem você não quer. E assim também devemos fazer com a nossa mente. A mente perde a paz quando ela é bombardeada por excesso de estímulos. Se você fica todo o tempo na internet, todo o tempo, vendo notícias, vendo vídeos, não sei o quê, vendo política, não sei o quê, vendo o TikTok, vendo todo o tempo, a tua mente vai explodir. Porque são coisas que estão entrando. E se você ficar vendo política hoje, se você ficar vendo o que está acontecendo, meu Deus, começa a gerar uma coisa dentro de nós, uma agitação, uma preocupação, né? Porque a mente está sendo bombardeada por coisas negativas o tempo todo. Eu percebi que não estava me fazendo bem isso. Eu queria saber o que estava acontecendo. Está falando esse, quem está falando, o que está falando aquele, onde está esse, onde está aquele, em que prisão está tal político, e agora está assim também, né? Um estando em Brasília, outro estando na prisão. Aí você fica procurando tudo isso. Sabe o que acontece? Você fica vendo o que fala aquele, o que fala esse. Aqui quem tá, isso começa a entrar no teu coração? Sim ou não, irmão? E isso começa a deixar a gente mal. Você começa a perder sua fé, toma cuidado. Você começa a ficar com medo, porque aquilo começa a entrar. Aí você entra, porque você tem uma dorzinha aqui, você entra lá, essa dor aí é o princípio de um câncer mortal. Aí o outro fala, não, isso não é problema nenhum. Ah, isso aqui você vai ter que tomar tal injeção, o outro você chupa limão que sara. Então, se você está com algum problema, não entra na internet, senão você vai ter mais problema ainda. Mais problema ainda. Então, antigamente, uma coisa era ruim, não come isso, não coma ovo. Ovo tem muito colesterol. Agora come 6 ovos, 8 ovos por dia. Aí não toma açúcar, aí você não toma açúcar. Aí, se você parar de comer tudo que eles dizem que é ruim, você não come mais nada. É bom porque vai fazer jejum eterno. Começa aqui e termina na glória. A mente perde a paz quando ela é bombardeada com essas coisas. O cuidado que a gente precisa ter com o que a gente está ouvindo. O cuidado que a gente precisa ter com o que nós estamos vendo e com o que nós estamos ouvindo. Isso é muito importante. Um exemplo prático. Estabeleça um jejum tecnológico, irmão. Jejum tecnológico. Vamos ver quem consegue sobreviver. E não precisa ser muito tempo, não. Vamos colocar aí meio-dia sem internet, sem celular. Quantos vão sobreviver? Aí deixamos os psicólogos todos preparados aí. Né? Porque hoje você está assim, você vai dormir, você põe o celular debaixo do travesseiro, do lado. E não consegue dormir sem dar uma olhada. E não consegue levantar sem dar outra olhada. Sim ou não? Todo mundo quieto, ninguém fala mais nada. Então, um jejum tecnológico. Se uma conversa, e agora eu estava brincando, mas agora é sério. Se uma conversa ou uma rede social gera inquietação,
Afaste-se. Desliga. Substitua o barulho do mundo por uma palavra de fé. Por um momento de silêncio. Pela manhã, na presença do Senhor, com a palavra. Sei que em alguns casos é difícil. Quando você tem um monte de criança pequena em casa, levantar de manhã em silêncio é problema, né? Mas a verdade é que é o que Deus quer, manter a paz. Manter a paz exige transferir o peso. A paz não é ausência de problemas, mas é presença de Deus no meio deles. É palavra de Deus, é graça de Deus no meio dos problemas. Mas nós vamos trazer isso. Lembra, é prático. Não andeis, não permitam ansiedade. Não aceitem a ansiedade. Aí, outro exemplo prático é quando um pensamento ansioso surgir, como aquele assim, não vai dar certo, né? Isso não vai funcionar, não vai dar certo, isso vai problema. Ao invés de você replicar isso, diga, Senhor, eu não tenho controle sobre isso, mas o Senhor está comigo, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me dar força, eu vou vencer. Isso é fé. Eu te entrego essa preocupação agora, Senhor. E a palavra diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor, eu lanço ao Senhor essa ansiedade, essa luta, essa dificuldade, esse problema, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de nós. Amém, irmãos? Eu te entrego essa preocupação. Faça isso quantas vezes for necessário. Essa é uma prática de vencer, de lutar contra a ansiedade, de guerrear contra a ansiedade, que chega à nossa mente e quer chegar ao nosso coração. Por que ajuda a paciência? Por que ajuda a paciência? A paciência ajuda muito. Por quê? Porque a paciência é a capacidade de esperar com uma atitude correta. É a capacidade de esperar com paz, com fé, com esperança. Quando você entrega o controle a Deus, o peso da espera deixa de ser seu. E você consegue, então, aguardar sem desespero. Porque o peso da espera, o problema da espera, agora é do Senhor. Né? Espera nele, confia nele. Paciência é governar os nossos pensamentos e não ser governado por eles. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 5. 2 Coríntios 10, 5, ele diz assim, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levar cativo é linguagem de guerra. É linguagem de guerra, levar cativo. Aprisionar, isso significa. É como prender algo fora de controle. É algo que nós devemos fazer. Não está dizendo que Deus vai fazer, não, ele está dizendo que nós devemos fazer isso. Somos nós que devemos vencer essa ansiedade, somos nós que devemos trazer tudo aquilo que nos ajudará a vencer. A gente precisa saber que nem todo pensamento vem de Deus. Nem todo pensamento que a gente tem vem de Deus. E alguns não vêm nem de nós. Cuidado, porque o inimigo sabe por onde começar a agir na nossa vida. Ele sabe como tentar parar nossa vida, tirar nossa fé, nossa esperança, nossa confiança em Deus. Levar-nos ao descontrole emocional, espiritual, material. Ele sabe. Muita gente, infelizmente, aceita qualquer pensamento e acha que tudo que pensa é verdade. Mas pensamentos podem vir do inimigo, são as setas malignas que vêm, e vêm mesmo. Eu sempre uso esse exemplo. Você está em casa, 7 horas da noite, seu marido chega sempre 7 horas da noite.
Aí deu 7:10, não chegou ainda. Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Aconteceu alguma coisa, sim ou não? Aí começa, ai, bateu o carro, ai meu Deus, ai não sei o quê, ai pegou fogo no ônibus, ai, não sei. Tudo começa a acontecer, sim ou não? Porque nunca a gente vai pensar, primeiro, vai pensar no que é bom. Sempre vem primeiro a tragédia, o mal, quando não diz assim, 10 minutos, onde ele está? Vou ligar para ele agora. Como aquele homem que chegou correndo com a esposa chegou correndo para o homem e falou assim, quem é essa fulana no seu celular? Quem é essa fulana? Agarrou na barba dele assim, quem é? Aí ele falou assim, esse celular é seu. Levar cativo é alinhar os nossos pensamentos com Deus. Por exemplo, se você pensa não vai dar certo, isso não concorda com a Bíblia. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que me diz a palavra de Deus, o que vai dirigir a minha vida, o que vai dirigir os meus pensamentos, o que vai governar a minha alma, vai ser o barulho do mundo, ou a voz do céu, a palavra de Deus. Essa é a decisão que a gente precisa tomar. A ansiedade tem a ver com pensamentos descontrolados. Pensamentos que antecipam problemas, que nos fazem perder a paz. Devemos sempre confrontar os nossos pensamentos errados. Devemos trabalhar com isso, preocupar-nos com isso, substituir pela verdade de Deus. As mentiras que o mundo traz, que as notícias trazem, as setas malignas, a sua mente, para obedecer a palavra de Deus. Por isso, aí nós lemos esses versículos de Filipenses, lemos o versículo 6 e o 7, o 8 diz assim, o 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, Filipenses 4, 8, nós lemos o 6 e o 7. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. A Bíblia nos manda no que pensar. No que nós devemos pensar. Aprender a fazer esse exercício quando você deita a cabeça no travesseiro e vai por mim, eu sei bem isso. E começa aquele processo. Aquele processo começa aí, fica difícil dormir. É naquela hora que a gente começa a substituir essas coisas pela presença de Deus, pela palavra de Deus. E é um exercício que nos ajuda demais a começar a pensar. Isso não é coisa eu ia usar um nome, veio na cabeça, mas não vou falar. Mas não é coisa de pensamento positivo, ou de aquelas autoafirmações, nada disso. Estou falando de palavra de Deus, você pensar no que Deus fala, no que Deus nos diz. Aqui, como disse Filipenses, no que nós devemos pensar. E aí, eu quero dizer para vocês algo, porque é um exercício. Nós temos que praticar pensar melhor, pensar na palavra, pensar na fé, pensar na vida e não na morte, pensar na saúde e não na doença, pensar na vitória e não na derrota. Amém, irmãos? E aí, quero te dar um grande conselho de Deus, da palavra do Senhor para nós hoje. Pratique a gratidão antecipada. Pratica a gratidão antecipada. Começa a dar, porque isso é ações de graças. Quando você faz isso, você está dando graças, está agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele já fez. A Bíblia diz que devemos dar graças a Deus por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, deem graças em todas as circunstâncias. Quantas? Todas. Todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus em Cristo para nós? É que a gente dê graças ao Senhor por tudo. Diga graças a Deus.
E é a vontade de Deus, diz aqui. E Efésios 5:20, Efésios 5:20, dando graças a Deus constantemente, a Deus Pai, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Interessante, né? Todas as circunstâncias, aqui ele diz todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso é maravilhoso. Por que Deus espera a nossa gratidão? Por quê? Porque as ações de graça mudam nossa atitude diante da vida. Mudam completamente. As ações de graças produzem contentamento. Um coração grato produz contentamento. Aí vem a paz, vem a confiança e a paciência. A paz se estabelece quando você para de focar o que falta e foca no que Deus fará, no que Deus vai te dar. Quando a gente fica focado no problema, a gente fica focado na situação, fica focado na necessidade, isso vai trazer desespero, isso vai tirar nossa esperança, nossa confiança. Mas quando você se foca na palavra, quando você abraça a verdade, quando você se inunda das promessas de Deus, vai haver paz no seu coração. Né? Um exemplo prático disso é que, em vez de reclamar da demora, começa a agradecer. Não diga está demorando, diga não, Deus está trabalhando nisso. Amém? Senhor, o Senhor está trabalhando nessa situação aí, seja ela qual for. É o que eu aprendo a fazer nesses momentos que geram ansiedade em nós. Por isso, são nos momentos mais assim difíceis que eu tenho tido tanta paz. E inacreditavelmente, eu tenho tido tanta paz. Né? Porque quando você está com um médico te olhando com um bisturi na mão e vai cortar teu pescoço, só uma coisa pode te ajudar: o Senhor e a paz que Ele te dá. Porque se Ele errar a mão, meu amigo, já era. E Ele diz para mim assim: o que você faz? Eu sou pastor. Então eu tinha que avisar, porque às vezes, se der algum problema, perde a voz. Foi assim, na lata. Eu falei, não vai dar problema nenhum, doutor, tranquilo, fica tranquilo. Não, mas acontece, eu tenho que avisar e tudo mais. Não, fica tranquilo, estou tranquilo, vamos embora. E foi uma paz tremenda. Aí terminou a cirurgia de manhã, e foi à noite, demorou, teve problema. Teve uma pessoa que fez a mesma cirurgia que eu, quase morreu, tiveram que correr para emergência, UTI, tudo. Glória a Deus, eu lá esperando. Esses são os lugares de conflito, esses são os lugares de pressão, sim ou não? Esses são os lugares que a gente tem que aprender a trazer a paz do Senhor na nossa vida. Eu tranquilo, esperando, aí à noite já não... Ia me dar alta se eu não tivesse que... Já era tarde. Então ele falou, não, fica aqui, amanhã eu vejo como você está e dá alta. Aí ele entrou de manhã no quarto, bom dia, bom dia, doutor. E ele falou assim, olha, como a sua voz está ótima, está igual, foi perfeita. Porque Deus está no controle. Porque Deus está conosco. Deus permitiu que eu passe por aquilo, por que não? Por que não? Sou mais bonito? Sou mais. Mas tudo bem, mas eu vou passar por isso. Né? Deus permitiu. Agora, Ele estava comigo. Eu sabia que Ele estava comigo. A gratidão muda a química da mente. Expulsa a ansiedade. Ela traz paz. A reclamação, a murmuração só ativa mais essas coisas em nós. Então, por que ajuda na paciência? Porque ser grato ajuda na paciência? Claro, porque quem é grato sabe que Deus é bom. Sim ou não? Quem é grato sabe que Deus é bom. Independente do tempo, da situação. Isso gera uma paciência alegre e não uma paciência amarga. Você confia porque você sabe o que vai passar. Foque no hoje.
no pão nosso de cada dia. Por isso o Senhor falou assim, o pão do mês eu vou dar para vocês. Não, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A paz foge quando a gente tenta viver o mês inteiro em um dia, em um único dia. A gente tenta resolver os problemas do mês inteiro num dia só. A paz vai embora. Espero que Deus esteja falando com você. Você deveria estar dizendo, ai, misericórdia, me ajuda. Né? Então, exemplo prático disso é essa ansiedade pelo futuro bater. Ansiedade pelo futuro bater. Você pergunta, o que Deus quer que eu faça? Né? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Isso é maravilhoso. Cumpre as tarefas do dia e deixa amanhã nas mãos do Senhor. Cumpre o teu trabalho no dia. Faça o que você tem que fazer no dia. E o amanhã, o dia de amanhã, Jesus disse isso. O dia de amanhã pertence a Ele, está nas mãos dEle. E nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai cair se Ele não permita. Se não tem mais, é porque Ele permitiu. Mas não se preocupe, irmão. Seus cabelos não caíram, foram arrebatados. Quando você chegar lá no céu, vai encontrar todos eles assim. Eu vou terminar. Por que ajuda na paciência tudo isso? Porque a paciência deve ser exercida no presente. Né? No presente. Ao focar hoje, você para de tentar apressar o futuro. E aí onde a gente cai no que eu falei há 2 domingos atrás. Né? Você antecipa as coisas e você cria problema. Como aconteceu com Sara, Abraão. Né? Anteciparam, tentaram fazer, tentaram ajudar a Deus. E olha o que aconteceu, por causa da ansiedade. Não acontece. Vamos fazer acontecer. Quanto mais entregamos a Deus o que nos preocupa, menos a ansiedade vai governar a nossa vida. Hoje, talvez hajam muitos, todos nós que estamos aqui, amamos a Deus. Mas provavelmente hoje, agora mesmo, muitos de nós estamos aqui cansados por dentro. Desanimados, indecisos, inquietos. Pessoas que continuam caminhando, mas o coração está inquieto. Pessoas que estão perdendo a paciência, porque a ansiedade já ocupou espaço demais. Seu coração, na sua mente. Estão impacientes. Né? A pergunta é, não é se você está esperando algo, a pergunta é como você está esperando. Como você está esperando? A gente entende que há situações que são, né, quando a minha primeira filha foi nascer, aí a gente está em casa e já estava chegando os dias, a gente tinha aquela expectativa, ela diz, chegou, está doendo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu já saí correndo, pegando a mala e saímos para o hospital, pegamos minha mãe, fomos para o hospital, chegamos lá, porque ela havia tanta ansiedade nela para ser mãe, queria ver tanta cara da nossa bebê, a gente não sabia se era menino ou era menino, e aí chegou no hospital, examinaram ela e tudo mais, falou, não, ainda não, vai demorar um pouco ainda. Pensa em alguém que saiu com raiva do hospital. Não eu, ela estava muito brava. Estava muito brava, porque não era a hora ainda, e a ansiedade era tão grande, que foi uma frustração naquele momento, aí tive que esperar mais uma semana, foi um martírio, meu Deus. Esperar mais uma semana, porque toda hora parece que ia nascer. Acho que muitos de vocês sabem o que significa isso. A pergunta é como você está esperando? Com medo, com inquietação ou com confiança? Deus não quer apenas te tirar da ansiedade. Ele quer te ensinar a descansar nele. Quer que você aprenda a descansar nele. Se a ansiedade está roubando a tua paz, sua paciência, sua capacidade de confiar, hoje é o dia de entregar tudo isso ao Senhor. De entregar tudo para Ele. Fique em pé no seu lugar.
Falei demais, meu Deus. Importante. Obrigado, Senhor. Nós estamos na presença do Senhor. A gente não pode ficar ansioso aqui. Daqui a pouco você vai comer. Fica tranquilo, irmão. Calma. Né? Daqui a pouco vai ter o almoço e tudo mais. Fica tranquilo. Né? Mas quando a gente está na presença do Senhor, a gente tem que ter essa paz. A gente tem que ter esse foco de estar só dedicado a dar-lhe graças. Eu estava pensando numa canção, João. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Eu estou rouco. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Diga isso para Ele. Me ajudem porque eu estou rouco, pelo amor de Deus. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Diga isso para Ele, de coração. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. É gratidão, irmão. É gratidão. Quando você agradece, o céu se abre. O coração de Deus se engrandece quando você agradece. Havia uma crise terrível. Mais de 5.000 pessoas com fome, sem comida. Não tinha onde comer, não tinha o que fazer. Só tinha 3 pães, 2 peixes. E aí vieram, e agora, Jesus, que nós vamos fazer? Era um momento de crise. Pode ser que não pareça para nós, mas era uma crise terrível naquele momento. Aí Jesus pegou aquele pão, aqueles peixes, e diz a Bíblia que Ele deu graças. Ele deu graças. É isso que acontece quando você senta à sua mesa para comer com sua família e você dá graças ao Senhor. Você está dizendo, não vai faltar. Vai multiplicar. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas eu quero orar. Eu quero orar por você. Porque eu sei que tem gente aqui que está ansiosa, que tem sentido ansiedade, tem sofrido com algumas situações. Nós vamos orar por você. Deus vai trazer alegria ao seu coração hoje. Nós vamos orar por você e Deus vai tirar você dessa ansiedade,
dessa perspectiva, dessa expectativa ruim de algo, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus é poderoso, eu creio. Quer que oremos por você? Vem para cá para a gente orar por você. Vem para cá, Deus vai trazer. Domingo passado eu desci daqui porque Deus me mandou orar por uma pessoa. E o problema dessa pessoa era uma preocupação. E o Espírito disse: fica tranquilo, descansa, descansa. Deus está no controle. E depois essa pessoa testemunhou que Deus respondeu para ela, porque havia uma preocupação muito grande que estava tomando o seu coração, sua mente. E Deus vai fazer isso agora com você. Vai trazer essa paz que você precisa. Tirar o peso da preocupação e da ansiedade. Meu Deus, e crer que os problemas já são vencidos, que o Senhor já tomou controle, e que você não precisa se preocupar. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu chamo você hoje para entregar seu coração para Cristo, para entregar sua vida para Ele, para entregar seus caminhos para Ele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega a tua vida para Ele hoje. Entrega teu coração para Cristo. E você vai ver Deus agir. Vamos orar por essas vidas. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar, sim, Senhor. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia. Te agradecemos pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Sim, Senhor. Santo, santo, santo o teu nome. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Aí no seu lugar. Isso, aí no seu lugar. Começa a dizer: Senhor, traz a tua paz à minha vida. Traz a tua paz na minha casa. Traz a tua paz, Senhor, a vida dos meus filhos. Tira toda a ansiedade e preocupação. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por essas vidas. Traz a tua paz agora. Sim, Senhor. Traz essa paz que excede todo entendimento. Sim, Senhor. Sim, Deus. Obrigado, Jesus. És digno, Senhor. Consola o coração aflito. Consola, Senhor, o coração que está aflito. Traz essa paz que excede todo entendimento. Traz essa confiança nas suas promessas. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, te louvamos, te exaltamos. Digno, 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 Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Oh Deus, oramos por essas vidas. Traz a tua paz agora, Senhor. Traz essa paz no casamento, no lar. Sim, Senhor. Tire a preocupação, a ansiedade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Lançamos sobre o Senhor toda a ansiedade, Deus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
Oh Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento de fé, de oração. Como eu amo fazer isso. Quando a igreja ora. Quando oramos pelas pessoas, oramos pelos que necessitam. Oramos pelos que estão doentes e aflitos. Como eu gosto de ver isso. Como eu creio no poder da oração. Amém, irmãos? Amém. Vamos dar esse aplauso para o Senhor. Isso. Obrigado. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Podem sentar-se. Sente-se um instante. Hoje nós não temos nenhum aviso. Nós estamos terminando. O mês termina. Hoje é o último domingo do mês? Não. Temos um próximo domingo. Verdade. Mas nós vamos, em primeiro lugar, com muita alegria, apresentar aqueles que nos honram hoje com a sua presença pela primeira vez. É uma alegria poder recebê-los aqui. É uma alegria poder tê-los conosco. Para nós sempre é um momento muito especial, esse momento. E aí, ao chamar o seu nome, eu quero que você fique em pé no seu lugar, por favor, um instante, para a gente possa conhecê-lo e abraçá-lo. Está conosco Daniel Gomes Lima. Onde está? Fique em pé. Ali está. Também está Oliana Liorde Gomes. É uma família. E Laura, que é criança, deve estar na classe lá em cima. Tem mais alguém pela primeira vez com a gente? Permaneça em pé. Tem mais alguém que é a primeira vez? Não pegamos o seu nome, mas é a primeira vez. Não tem, então vocês vão ser focos de todo o nosso abraço, de todo o nosso aplauso. Vai do seu lugar, vai lá, irmão, e dá um abraço e abençoa essas vidas. Isso. Sempre é importante esse abraço e a bênção de Deus. Isso. Isso. Tem problema não. A gente toma o tempo que for necessário para a gente poder fazer isso, porque esse é um momento muito importante para nós, né? Aleluia. Tá bom isso, hein? Isso. Continua alegre, irmão. Continua alegre. Muito bem. Domingo passado, eu contei uma experiência para vocês de um menino, lembra, que perdeu a moeda de Deus. Cada domingo a gente traz uma experiência para você. É importante, a gente viveu tantos anos. Esse ano vai fazer 39 anos. 39 anos de ministério, pregando a palavra de Deus. É bastante tempo. Os tempos mais fortes da nossa vida foram quando nós fomos missionários. Guatemala, América Central. Num tempo em que o Brasil estava numa situação bastante difícil. Se hoje, imagina aquela época que mudava-se o preço no supermercado, mudava o preço da noite, em horas, né? De manhã você ia lá, a imagem que você mais via no supermercado era aquela maquininha do cara mudando o preço das coisas. Alguns de vocês não viveram isso porque vocês não são do século passado, mas nós somos. Você ia no supermercado, uma coisa custava tanto. Você ia no mesmo dia, horas depois, já era outro preço. Era uma coisa impressionante que nós vivemos nessa época. E nós chegamos em Guatemala, ficamos sem dinheiro, porque nós levamos pouco dinheiro, o câmbio da moeda era muito alto, nós vendemos tudo que nós tínhamos, nosso carro, tudo que tínhamos no nosso apartamento, vendemos tudo e fomos embora. E, lógico, chegou um tempo que nós dependíamos só do Senhor. Não tinha nenhuma ajuda de nada, não chegava dinheiro, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. E aí onde nós começamos a aprender a viver pela fé. E aprender que às vezes, quando a gente vai dar para o Senhor, quando a gente vai ofertar ao Senhor, a gente também faz isso pela fé. Não é só quando está sobrando, não é só quando a gente ganha muito dinheiro, não, às vezes é quando a gente não tem. E uma vez eu ouvi isso, e ouvi o testemunho de um Donald Sims, como Deus abençoou a vida daquele homem, quando ele contou que ele deu uma oferta que ele não tinha. Ele fez um cheque e deu,
porque ele sentiu de Deus, falou, naquela época, cheque, século passado. Né? E ainda tem cheque? Ainda existe? Ok. Eu nunca mais vi nenhum desses na minha vida. E aí, eu fui pregar, passar o fim de semana numa igreja no interior de Guatemala, 5 horas, lugar frio. Me lembro que eu tive vários problemas por causa do frio, sangrou meu nariz à noite por causa da altitude, era muito alto, e o frio, e eu passei apertado. E a única coisa que tinha para tomar banho era a água que passava pelo forno a lenha. O homem fez uma adaptação lá e ele aquecia a água, com aquela água a gente tomava banho cheirando a lenha queimada. Uma benção. Aí, eu fui para a igreja. A igreja, o pastor fez uma... Aí na hora da oferta, o pastor falou que eles estavam fazendo uma campanha. A igreja não tinha nenhum instrumento. Eles estavam fazendo campanha para comprar eles tinham um violão, eles queriam comprar uma guitarra elétrica. Aí eles foram fazer uma campanha, estavam fazendo uma campanha. E ele falou da campanha, e aí ele falou que eles estavam há meses fazendo a campanha e eles não tinham nem a metade do preço da guitarra. Porque nesses lugares, muitas vezes, as pessoas, o dízimo, as ofertas das pessoas, é galinha, é pato, é porco, é verdura. Né? Aí, eu falei assim, eu vou dar uma oferta. Pastor, quanto falta para pagar a guitarra? Falta tanto, eu fiz o dinheiro. Eu fiz a promessa, por um dinheiro não, que eu não tinha nada, nem casa, não tinha lugar nenhum. Eu falei assim, eu vou dar esse resto do dinheiro. Aí a igreja aplaudiu, todo mundo feliz. Pensa em mim depois. Aí eu fui embora. Falei, pastor, no próximo fim de semana vai vir o outro missionário aqui, porque a gente fazia uma escala para as igrejas. Ele vai vir, eu mando por ele. E a igreja feliz, todo mundo feliz. Pode ver a guitarra. E eu fui embora. Passou segunda, tudo bem. Terça-feira, não tinha nada. Quarta-feira eu falei, Senhor, misericórdia. Senhor, eu vou ter que vender alguma coisa. E pior que eu não tenho nada aqui, não vou vender nem minha filha, nem minha... Aí eu falei, agora o que eu faço? Já estava pensando, vou emprestar de alguém. Aí na quinta-feira, nós estávamos na escola de missões que nós fizemos por um ano. Aí nós fomos tomar um lanche, na hora do intervalo, comemos um lanche, voltamos. Aí a profetisa abriu a pasta dela, eu que abri minha pastinha de anotações e tinha um envelope dentro. E estava escrito uma oferta de amor, na frente assim. Aí eu abri. Era exatamente o valor que eu tinha prometido dar para a igreja. Isso não é história não, irmãos. Isso Deus faz para mostrar para a gente que Ele faz. Agora, a questão é a seguinte. Nós não tínhamos nada. E chegou aquele dinheiro. Aí, olha, o que você... Eu sei que você já está pensando. Né? Bom, seria justo você pegar esse dinheiro para você, porque não tinha nada. Tá com os dois... A profetisa ainda estava grávida, o André não tinha nascido ainda. E a gente não tinha nada. Mas aí, eu fechei aquele envelope e coloquei o nome da igreja. E quando eu cheguei no instituto, eu entreguei para o missionário e falei, domingo você vai lá na igreja tal, leva esse dinheiro para eles. O que Deus fez depois, Ele fez. Não faltou, supriu, abençoou. Entende? Mas eu fiz um desafio de fé com Deus. E Deus respondeu. E eu fiquei tão feliz de poder fazer isso, mesmo não tendo nada naquela hora. Então é assim, irmãos, às vezes a gente dá a Deus por amor, às vezes a gente dá por obediência e às vezes a gente dá com fé. Amém? E é isso que nós vamos fazer agora. Fique em pé no seu lugar. Como não temos mais avisos nenhum, o único aviso que eu quero dar para vocês, insistir com vocês, é que em julho nós vamos ter um Ensina a Criança.
Eu estou muito dedicado a isso, irmãos, muito, muito dedicado. Cada vez que eu vejo as notícias, cada vez que eu vejo os problemas com as crianças, cada vez que eu vejo o que acontece hoje no nosso país, e principalmente como existe todo um sistema para atingir as nossas crianças, para afetar nossas crianças, uma militância terrível para desvirtuar, corromper a identidade das nossas crianças. Nós estamos trabalhando para mudar isso. E vai estar com a gente, coloca aí só um minuto, aquela imagem do Ensina Criança, por favor. Vai estar com a gente. Esse é um aviso que eu quero dar sempre, porque eu acho que é importante, a gente precisa avisar as pessoas, a gente precisa incentivar os pais, as famílias, os professores e tudo. Então, o que aconteceu com a imagem, gente? Aí, obrigado. Olha, vai estar com a gente, só queria mostrar para vocês quem vai ministrar para nós aqui é a pastora Lilian. A pastora Lilian é esposa do pastor Emílio Agüero, mais conhecedores do Paraguai. Ela vai estar com a gente. Ela é pedagoga, ela trabalha com atendimento e crianças. Ela tem também uma experiência e um testemunho muito forte nessa área, e ela vai estar com a gente. E a gente vai trabalhar com temas bastante fortes, no sentido de preparar-nos para cuidar dos nossos filhos, nossas crianças. Nós temos muitas crianças aqui em Cristo Centro. Pais estão trazendo seus filhos, seus filhos especiais, porque nós temos atendido essas crianças, nós temos cuidado delas. Entende? Nós temos prestado atenção nessas crianças. Nós temos atendimento especial, classe especial para elas. Então, a gente cuida delas, não se preocupe, viu? Fica tranquilo, porque a gente está atento às necessidades desses pais. Então, eu quero dar esse aviso para você, dia 18 de julho, o dia inteiro, desde manhã às 9 até às 17 horas. A gente vai ter esse evento. Vai ser importante, pais, aqueles que querem ser pais, aqueles que já são pais, aqueles que são avós, aqueles que são professores, trabalham com crianças, todos, é importante essa participação. Vamos orar. Vamos orar. Querido Pai, te agradecemos por essa manhã, por esse culto maravilhoso que o Senhor nos deu, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por cuidar de nós, por tratar com as nossas necessidades. E agora, Senhor, eu oro por todas as famílias aqui presentes, oro por cada família aqui representada, Senhor, que nunca falte a tua bênção, nunca falte o pão, nunca falte o alimento, nunca falte a provisão de Deus. Que a tua presença, Senhor, seja marcante em cada vida, cada família. Senhor, guarda teu povo, uma semana abençoada, de vitórias, de conquista, de presença de Deus. Traz a tua paz, tira a ansiedade, o medo, Senhor, e descansamos no Senhor. Confiamos plenamente que o Senhor está conosco e que nós teremos uma semana poderosa na tua presença. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e oramos assim no nome de Jesus. Na quinta-feira, nós temos nosso culto de oração, libertação. Quinta-feira, começamos às 19h30, sempre com oração, sempre orando, buscando a Deus. E contamos com você aqui, na quinta-feira, às 19h30. Deus te abençoe. Vamos terminar louvando ao Senhor.